Essa é a nossa 10ª aula sobre sociedades antigas, então se você ainda não assistiu as anteriores, eu vou deixar todas linkadas aqui na descrição. E hoje conheceremos um pouco mais a respeito da história da Grécia, assunto importantíssimo em vestibulares e concursos públicos. Então senta aí e assiste esse vídeo até o final, beleza? Olá, tudo bem? Meu nome é Yasmin e seja muito bem-vindo para mais um vídeo do Pequenas Histórias. A história da Grécia pode ser dividida em 5 períodos: o período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Por volta de 2500 a.C., várias populações de origem indo-europeia começaram a ocupar a região do sul dos Balcãs, a península do Peloponeso e as ilhas do Mar Egeu. O primeiro grande polo cultural da Grécia se deu na ilha de Creta, e os cretenses dominaram o mar Mediterrâneo, estendendo a sua influência até a Grécia continental. Por volta de 1600, a civilização cretense entra em declínio e um momento também de ascensão dos aqueus. Segundo as narrativas míticas, como os poemas de Homero, os aqueus inclusive chegaram a dominar a região da Troia, que se localizava ali na Ásia Menor. Micenas foi a principal cidade fundada pelos aqueus. A sua economia era basicamente agrícola e ela também era governada por reis. Os aqueus entraram em declínio por volta de 1200 a.C., momento de ascensão dos dórios. A maior transformação se deu na organização social. A autoridade dos reis foi substituída pela autoridade dos gênios, que basicamente era uma grande família, uma grande unidade familiar, que acreditava descender de um ancestral comum. É no período arcaico que se dá a formação das cidades-estados, também chamada polis. Na polis se faziam negócios, produziam-se produtos e também era onde se realizavam cerimônias religiosas. As principais cidades-estados gregas foram Atenas e Esparta. Esparta se localizava na Lacônia, ali na região da península do Peloponeso. Ela foi fundada pelos dórios, cujos descendentes compunham ali a classe dominante de Esparta. A cidade era dirigida por uma diarquia, ou seja, uma dupla de reis que governavam simultaneamente. Além da autoridade dos reis, também tinha Jerúsia, que era o conselho de anciões, e a Apela, que era o conselho maior composto pelos cidadãos de Esparta. Cidadãos de Esparta eram aqueles pertencentes à classe dos esparciatas e com idade superior a 30 anos, e só homens compunham a Apela, tá? A sociedade de Esparta era extremamente estratificada. No topo temos os esparciatas, que é a classe dominante que dedica toda a sua vida à vida militar, à máquina de guerra espartana. Temos também os periecos, que é a classe produtiva de Esparta, agricultores, artesãos. E por fim, os ilotas, que basicamente eram escravos do Estado espartano. A educação dos esparciatas era toda voltada para a guerra. Desde criança, os meninos recebiam treinamento militar e tinham que servir integralmente ao exército até os 30 anos. Após os 30, eles poderiam voltar para a cidade, constituir família, mas ainda tinham que servir a esse exército até os 60. As mulheres de Esparta também recebiam treinamento físico e psicológico para que, dessa forma, elas gerassem crianças robustas e saudáveis. Vale ressaltar que as espartanas gozavam de uma liberdade maior do que as demais mulheres gregas. Já Atenas foi fundada pelos jônios na região da Ática. Devido ao seu relevo montanhoso e solo pouco fértil, Atenas dedicava-se ao mar e ao comércio. Ao longo da história de Atenas, ela passou por diferentes formas de governo. Já passou por um governo oligárquico, por uma tirania e, por fim, pela democracia. Essa história também é marcada por movimentações populares e por conquistas sociais. A sociedade ateniense era bastante estratificada. Tem-se os eopátrias, que é a classe aristocrática proprietária de terra, também chamados de bem-nascidos. Temos os camponeses e os artesãos, que são a classe produtiva de Atenas. E por fim os escravos, que poderiam ser tanto de guerra, escravizados por guerras, e também por dívidas. Além dessas, temos também a classe dos metecos, que são estrangeiros que não gozam de cidadania ateniense. A democracia de Atenas era direta e os cidadãos tinham direito de voto. Só que só eram cidadãos homens maiores de 18, nascidos em Atenas e filhos de pais atenienses.
As mulheres de Atenas não gozavam de nenhum tipo de liberdade política ou social e elas eram voltadas basicamente para a reprodução. As cidades-estados eram todas independentes e ligadas apenas pela língua, pela cultura e pela religião. A religião tinha importante papel social e cultural na Grécia. Os deuses, que eram muitos, pois era uma sociedade politeísta, tinham ligações diretas com elementos da natureza e com a atividade do cotidiano, gozando inclusive das imperfeições humanas. Essa religiosidade é transmitida através da tradição oral, com isso tem muitas variações de cidade para cidade. As guerras internas faziam parte da vida política da Grécia. Além dos conflitos entre gregos por volta do século VI a.C., a Pérsia começou a ameaçar a Grécia ao ocupar suas colônias na Ásia Menor. As investidas persas eram lideradas por Dário I e depois pelo seu filho e sucessor, o Xerxes. Esse confronto entre persas e gregos ficou conhecido como Guerras Médicas. Apesar da superioridade numérica dos persas, os gregos se unem numa confederação que ficou conhecida como Liga de Delos e conseguiam expulsar os persas de seu território. Atenas era quem liderava a Liga de Delos e após a guerra acabou acumulando muitos poderes e riquezas. Insatisfeita, Esparta se une a Mégara, Corinto e Tebas e declara guerra a Atenas e as suas aliadas. A Guerra do Peloponeso, como ficou conhecida, durou aproximadamente 27 anos e Esparta sai vitoriosa. Só que esses anos de conflito acabou sendo custoso para ambos os lados. Enquanto isso, a Macedônia, que se localizava ao norte da Grécia, estava se fortalecendo e o seu rei, o Filipe II, tinha um grande sonho de ser o rei da Grécia. Então, no ano de 338, a Macedônia invade a Grécia e essa invasão se consolida na Batalha de Queroneia. Após a morte do Filipe II, o seu filho Alexandre Magno dá seguimento a essa política expansionista. Alexandre empreendeu uma campanha militar sem precedentes, estendendo seu império da Grécia ao norte da África, chegando inclusive ao noroeste da Índia. Como Alexandre não deixou nenhum herdeiro legítimo, pelo menos, após a sua morte o seu império foi fragmentado, ficando vulnerável às invasões romanas. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, aproveita e ativa o sininho para receber todas as notificações de todos os vídeos novos, não perca nada. Um beijo e até a próxima!